Campeões do vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Com o professor Helder Carneiro. Programa Campeões do Vestibular. As dicas mais quentes sobre o Enem e vestibulares com professores que fazem a diferença na sua aprovação. Programa Campeões do Vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Helder Carneiro. Helder Carneiro. Helder Carneiro. Helder Carneiro. Helder Carneiro. Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos, saudações, olá, caríssimos alunos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeiríssima live aqui do canal novíssimo aqui, canal Campeões do Vestibular. Olha aí. Campeões do Vestibular. Eu sou o professor Helder Carneiro e a gente vai nós vamos nessa noite, né, ter a honra aqui de fazer uma super revisão e é claro, pessoal, eu também tenho a honra de chamar aqui logo, já de cara assim, para compor aqui a nossa bancada para a nossa super live de revisão de Ciências Humanas para o vestibular da UES 2023.1, primeira fase.
Eita, o nome é grande, né? Ele que é um dos mestres que eu tenho um profundo respeito, uma admiração, né? Um professor fera nas ciências humanas, pessoal, o qual, é claro, eu tenho a satisfação de trabalhar em uma das escolas que eu leciono aqui em Fortaleza. Ele, o professor Carlos Jackson, deixa eu colocar ele aqui no ar, pessoal. Olha só, professor Jackson, e aí, meu querido, tudo bem? É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! Diga lá, Jackson, boa noite. Boa noite, mestre Helder. Primeiramente, muito feliz por fazer parte dessa live, poder dividir esse momento junto ao Humanas com você e a cada um dos nossos alunos, né? Quero exatamente nesse momento aqui chamar a atenção para essa revisão que é importante, temáticas importantes, saudando sempre uma condição que traz essa relação do passado com as críticas ácidas que a UES gosta. Exatamente, meu amigo. E olha só para reforçar aqui a todos os alunos que estão nos acompanhando, né? Ou seja, antes de começarmos aqui, eu quero saudar, já estou começando a ver aqui no chat, né? No bate-papo, quero saudar aos meus alunos, os alunos, né, do Colégio Guricênio, olha aí, eita, Colégio Marista 1, né? Colégio Gustavo Braga também, já estou vendo aqui a galera, né? Colégio Nossa Senhora do Carmo, olha só. Quero também, pessoal, saudar aqui aos estudantes do grupo de WhatsApp, grupo de estudos Bazinga, do grupo do Telegram também, também de um projeto o qual eu participo, muito bacana, que é o projeto Educação de Qualidade Gratuita para Todos, onde toda semana eu estou lá lecionando virtualmente para alunos do Brasil todo, alunos que infelizmente não podem pagar por uma educação de qualidade, mas uma equipe de grandes professores, né, participam desse projeto que é muito bacana. E eu quero também aqui saudar, é claro, a você que está nos ouvindo agora, você que acabou aí vendo o nosso link na internet e veio aqui conferir, veio aqui estudar um pouquinho com a gente, pegar essas dicas, tá certo, pessoal? Então, seja muito bem-vindo e atenção, eu quero aproveitar aqui também e já convocar vocês para na próxima semana, olha aí, Jackson, olha só, próxima semana a gente vai ter aqui no canal uma maratona, pessoal, maratona Enem 2022, uma super revisão com todas as áreas das ciências humanas, com vários professores que eu convidei para participar, para dividir aqui a telinha comigo, tá certo? E vai ser bacana, muito bacana mesmo. Inclusive, deixa eu soltar aqui a programação para que vocês possam conferir. Vai ser na próxima semana, ó, segunda, terça, quarta e quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, são 50 minutinhos, né, de muitas dicas para vocês. Deixa eu colocar aqui a propaganda para você ficar atento aí, né, a par do que vai acontecer na próxima semana aqui no Campeões do Vestibular. Olha só. Campeões do Vestibular. Maratona Enem 2022, aqui no canal Campeões do Vestibular. Dia 7, vamos receber o professor Paulo Alexandrino fazendo uma super revisão de História Geral. Dia 8, receberemos o professor Ítalo Colares com dicas de Filosofia e Sociologia. Dia 9, vamos estar recebendo a professora Zenaide Lobo com uma super revisão de História do Brasil. E na quinta-feira, vamos receber, dia 10 de novembro, o professor Oswaldo Velarde, do canal Apigel, com dicas sensacionais de geopolítica e atualidades. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do Vestibular. Olha aí a programação bacana para você que vai fazer o Enem. Próxima semana vem se informar com a gente aqui, que eu tenho certeza que vai ser bem produtivo. Beleza? Quer falar, Jackson? Mandar aqui um abraço para os meus alunos
Gostaria aqui de saudar aqui meus alunos do Colégio Santa Cecília, do Colégio Luiz Sênio, do Colégio Nova Dimensão. Meus ex-alunos também do Colégio Castro Alves. Então todos aí estejam aí preparados para essas dicas, né? E vamos aqui detonar um pouquinho, falar um pouquinho sobre história, filosofia, sociologia e geopolítica. Beleza. Pessoal, tá saindo eco na transmissão, é isso? Como é que tá o som aí? Como é que tá saindo o som? Tá legal, não tá? O pessoal no bate-papo, antes de nós começarmos, poderia nos dar esse feedback, porque é importante pra gente. Como é que tá saindo? Só pra gente poder fazer algum ajuste aqui. Então o som não tá legal. Então deixa eu dar uma olhada aqui o que é que pode estar acontecendo. O ao vivo é assim. Deixa eu ver aqui. O som do Jackson tá saindo com muito eco. Deixa eu ver. E agora, melhorou? Vejam aí se melhorou, pessoal. Espera aí. Deu uma melhorada agora, galera? Jackson, fala aí para ver se dá uma melhorada. Fala, galerinha. E agora, melhorou aí o som? Opa, melhorou? Deu certo? Pronto, foi um ajustezinho aqui que eu fiz. Deu tudo certo, meu amigo. Bom, olha aí, a galera tá chegando em peso aqui, viu? Eita, já tô reconhecendo aqui alguns nomes. Bacana, bacana. Fazer o seguinte, lançar aqui o desafio. Pessoal que estiver aí assistindo agora com o celular, faz um print dessa tela aqui, pessoal, e posta nas redes sociais, marca a gente, tá certo? A gente vai fazer um sorteiozinho depois, né, Jackson? Vamos fazer um sorteiozinho com a galera que printou, e aí você pode ou printar o professor Helder ou printar o professor Jackson, tá bom? A gente faz 2 sorteios, ó, já tem ali um livro, eu também vou dar uma olhada aqui, a gente faz um sorteio, a gente filma, não vamos fazer o sorteio aqui ao vivo, porque pode pegar um pouco de tempo, mas a gente filma direitinho, agora tem que fazer o print e nos marcar, tá bom, pessoal? Lá nos nossos perfis, faz um print, né, prof.eldercarneiro, né, prof. Jackson 1, não é isso, Jackson? Acredito que seja esse teu perfil. Exatamente. Pronto, galerinha, pois vamos começar, pessoal, bora começar aqui, deixa eu, né, colocar aqui a nossa tela para a gente começar as dicas. Pronto, pessoal, olha só, nossa live aqui de humanas, vamos então fazer a seguinte dinâmica, tá bom? Antes de cada tema, a gente vai colocar umas imagens aqui e nós queremos que vocês nos digam, que vocês identifiquem o tema que a gente vai abordar pelas imagens. Topam o desafio? Vocês vão colocando aí no bate-papo, tá certo? E aí vocês vão colocando no bate-papo e a gente vai vendo aqui se vocês estão acertando ou não. Então, o primeiro tema que vai ser trabalhado pelo professor Carlos Jackson, deixa eu ver aqui. Que tema é esse, hein, pessoal? Eita! Vejam aí. Saiu agora. Ixi, não tô ouvindo nada. Comentem aí, galerinha. Que tema será esse, hein? Aí ficou muito óbvio, não ficou, pessoal? Vai que é tua, Jackson. Deixa eu colocar aqui então. Ó, o pessoal acertou. Rapaz, esses alunos são sensacionais, viu? Sensacionais. Então, deixa eu colocar aqui, né, a questão que vai ser trabalhada. Lembrando, pessoal, que mais importante aqui é o debate do tema. Vamos lá. Fala, galerinha. Primeira temática aqui que envolve a história, certo? Nós vamos trabalhar a Revolução Industrial. Um assunto que gosta de sempre estar caindo na UES. E esse assunto ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai trabalhar toda uma relação e um período que é considerado imenso e transformador dentro da sociedade. Para a gente entender essa Revolução Industrial, como dica para a UES, eu chamo a atenção de vocês de lembrarem que Revolução Industrial nada mais é do que uma revolução nos modos de produção. Se você parar um pouquinho para pensar como era estabelecida essa relação de modo de produção, desde a base agrária, da utilização da mão de obra no campo, desde o desenvolvimento do artesanato, o desenvolvimento da manufatura,
até se chegar numa maquinofatura, onde você vai ter o quê? A máquina produzindo de forma mais acelerada, aumentando assim a produção, mas diminuindo possivelmente a qualidade do produto. Era necessário ter uma mão de obra que fosse ficando mais específica e, ao mesmo tempo, se sabia que na Inglaterra, da segunda metade do século XVIII para o século XIX, havia a necessidade de incorporar essa mão de obra que vem do campo para se transformar em uma mão de obra exatamente industrial, ou seja, uma mão de obra a qual vai se transformar no operário, do campo para a fábrica. Então olhamos para essa Revolução Industrial, observamos esse início na Inglaterra, dentro dessa segunda metade do século XVIII, e observamos esse desenvolvimento dentro do século XIX em diante. Esse processo traz a Revolução Industrial para 3 fases. A primeira fase, que é caracterizada exatamente pelo desenvolvimento do maquinário a vapor, certo? Nós vamos observar aqui também, certo, dentro dessa segunda fase, o avanço principalmente na comunicação, o desenvolvimento de outras técnicas, o próprio avião, o telefone, a televisão que vai surgir ali. E temos a terceira fase, que ela é definida exatamente pelo crescimento tecnológico e o avanço da biotecnologia. Então, quando observamos essas dicas e olhamos atentamente a questão diz o seguinte: atente ao que se diz a respeito do fenômeno conhecido como Revolução Industrial. E aí, ele traz aqui 3 pontos que são importantes. Preste atenção nesse tipo de questão. Nós temos aqui o primeiro: trouxe uma série de consequências para os trabalhadores ao redimensionar drasticamente o antigo modo de produção e proporcionar salários dignos. Segundo ponto: no decorrer do processo de industrialização, naturalmente, decidiu-se por criar os sindicatos para reduzir tarifas alfandegárias para os industriais. Terceiro ponto: novos problemas sociais surgiram, como greves, manifestações populares, criminalidade, alcoolismo, prostituição, frutos da exploração de homens, mulheres e crianças. É correto o que se afirma somente. E aí ele traz 4 opções. Opção A, 2 e 3. Opção B, 1. Opção C, 1 e 3. Opção D, 3. E aí, galerinha, qual dessas opções seria exatamente a opção gabarito? Qual dessas opções vocês marcariam? Pode comentar, pode mandar aí no chat, pode comentar aqui com a gente. Qual dessas opções nós marcaríamos? Opção A, 2 e 3. Opção B, 1. Opção C, 1 e 2. Opção D, 3. Qual dessas nós podemos afirmar? Um silêncio, né? Ó, o pessoal tá respondendo aqui. Deixa eu colocar aqui os comentários para ver aqui, ó. Pedro Henrique tem A, né? Ana Luísa A, né? Olha aí, saiu aqui um item D. Eita, vamos ver então. E aí? Olha só, meus queridos, quando nós falamos sobre se atentar a esse fenômeno conhecido como a Revolução Industrial, nós não podemos esquecer jamais que durante todo esse processo de industrialização, de forma natural, se decidiu por criar sindicatos para reduzir tarifas alfandegárias para os industriais, não é pensando no trabalhador direto, mas é para os industriais. E nós temos também vários problemas sociais que vão surgindo, desde greves, manifestações populares, criminalidade, alcoolismo, prostituição, exploração da mão de obra infantil, péssimo pagamento de salário. Então, todos esses problemas vão surgindo. Portanto, o item correto, gente, alternativa A, 2 e 3. Olha aí, 2 e 3, pessoal. Então, item, vamos colocar, anotar aqui para a gente fazer no nosso gabaritozinho. Item A, pessoal, olha só.
Campeões do Vestibular. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Vamos então, posso já ir para o segundo tema aqui então, né? Que vem a OS, olha aí. Gostei, Ana Luísa. Vamos lá então, pessoal, vamos dar uma avançada. Agora, prestem muita atenção nessas imagens. E aí vocês vão me dizer agora qual é o tema que a gente vai abordar agora. Lembrando a vocês que todos os temas, são 8 temas, os temas que serão abordados nessa transmissão de hoje foram escolhidos com base nas estatísticas dos vestibulares da UES. São aqueles temas que caíram diversas vezes, que vão se repetindo. E é claro que a gente faz sempre uma aposta nesses temas. A gente vai aí para as estatísticas. E aí, pelas imagens, pessoal, o que de fato nós vamos tratar agora? Olha, já deu para perceber? Será que é no campo da sociologia? Será que é no campo da filosofia? Será isso? Será uma aula de história agora? Será uma dica de história? E aí, o pessoal está colocando aqui, estão colocando iluminismo. Opa, apareceu Platão, apareceu também Sócrates, Grécia Antiga. Olha, o pessoal tá bem preparado, viu, Jax? O negócio aqui tá bom, viu? A gente tem 52 pessoas aqui ao vivo, 53 nos acompanhando. O negócio tá bacana. Mito da caverna, beleza pura, gente. É justamente isso. Nós vamos agora dar uma dica para vocês de filosofia antiga. E é óbvio, a gente vai agora aqui falar um pouquinho, né, sobre eles que são aí, digamos, os pesos pesados da filosofia antiga. A gente vai falar aqui sobre Sócrates, um pouco sobre Platão, dando umas dicas que são fundamentais para vocês que vão fazer, não só, lembrando aqui, o vestibular da UES, mas também o Enem. Até porque esse tema, o meu amigo Jackson, que é professor de filosofia, também sabe perfeitamente, esses temas, eles aparecem muito na edição, né, nas edições do Enem. Então vamos ver aqui a questão, pessoal. Olha só, entre as principais estruturas de pensamento no alvorecer da filosofia, encontra-se o pensamento socrático-platônico. Considerando as referências históricas e as características do pensar dos dois filósofos da antiguidade, atente para o que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e F o que for falso. Aquela típica questão V ou F que a UES adora colocar na sua prova, pessoal. Então, vamos ver aqui as opções e a gente vai comentando em cima das opções. Combinado? Olha só, primeira opção. Como principal discípulo de Sócrates, Platão seguiu inicialmente os passos do mestre, até romper com ele, ao optar por um pensamento mais sistemático. E aí, hein, pessoal? Será que esse item está verdadeiro ou esse item está falso? Bom, vamos então aqui a dica que é importante você saber para acertar esse item. Primeiro é saber que essa é uma questãozinha sobre filosofia antiga, óbvio, onde fala-se de Sócrates e Platão. Bora comentar um pouquinho aqui sobre Platão. Platão foi, digamos assim, o primeiro grande filósofo a deixar uma obra, gente, considerável. Ele foi crítico do sistema político ateniense e, com a morte do seu mestre, o Sócrates, ele até se afastou da vida pública e, é claro, passou a desejar um Estado governado por filósofos, importante falar sobre isso, como uma forma, digamos, de iluminar a vida pública. O pensamento de Platão, ele se expande para além do pensamento socrático, isso é óbvio, mas não há, atenção, não há um rompimento entre as formas de pensar. Isso você tem que observar bem, tá certo? Não há, embora o pensamento de Platão vá além, não há um rompimento entre as formas de pensar. Eu acho que essa frase aqui, ela já matou o item, né, pessoal? É claro que a gente pode apontar aqui algumas diferençazinhas básicas. Por exemplo, Sócrates, ele enfatizava o não saber como uma forma de desconstruir ideias preconcebidas.
Já o Platão, ele produz um saber positivo, com afirmações e objeções a ele. Então, com base nisso que eu acabei de falar, esse nosso primeiro item, ele é o quê, pessoal? Ele é falso. Olha aí, o pessoal já está marcando, show de bola. Falso, tá certo, pessoal? Falso. Vamos para a leitura do segundo item, olha só. Tanto Sócrates quanto Platão defendiam o poder do pensamento racional como principal ferramenta de aproximação da verdade sobre o mundo real. E aí, galerinha, verdadeiro ou falso? Vamos colocar esse conhecimento de filosofia antiga de vocês agora, né, para fora. E aí, o segundo item, tá verdadeiro ou falso? Antes de dizer para vocês, deixa eu comentar um pouquinho então aqui, gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre Sócrates agora. Sócrates, ele usava aquela técnica da maiêutica. Já ouviram falar, né? Com toda certeza. E através da maiêutica, ele utilizava a razão para buscar conhecimentos verdadeiros e, é claro, para fugir também das percepções limitadas, viu, pessoal? Em Platão, a gente vai ver que a racionalidade também é priorizada, pessoal. Uma vez que só a partir dela, ou seja, da razão, é possível alcançar o mundo das ideias. Logo, com base nessa afirmação que eu acabei de falar para vocês, o segundo item, ele é verdadeiro. Então, já estou vendo aqui a galera, ó, afiada também, viu? Acertaram o segundo item. Vamos então para o terceiro item, pessoal. Olha só, vamos ler aqui. Sócrates, como um dos principais pensadores sofistas, foi o iniciador do pensamento filosófico cosmológico, dedicado à especulação sobre a natureza, sobre o cosmos. E aí? E agora, pessoal, hein? Quero ver você responder esse terceiro item, verdadeiro ou falso? Ó, sem colocar pressão, vamos imaginar que esse é o item que falta para você acertar e ser aprovado na UES. Qual é o item que você colocaria? Vamos ver, sem pressão, viu, pessoal? Sem pressão. E aí, verdadeiro ou falso? Opa, olha aí, Jackson. Rapaz, o pessoal aqui, esse pessoal é... Arrebenta, papai! Esse pessoal é bom, viu? Olha aí, falso, 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 show. Bom, vamos analisar então aqui, galerinha, esse terceiro item. Deixa eu comentar um pouco mais aqui sobre Sócrates. Primeira afirmação que eu vou fazer aqui, Sócrates não é um sofista, pessoal, não é um sofista, né? Quem estudou um pouco sobre Sócrates sabe perfeitamente que ele, né, ele inclusive debatia, criticava, né, os sofistas. E é claro, gente, a essência do seu pensamento não se volta para a natureza. Sócrates, ele vai o quê? Ele vai investigar, ele vai fazer um questionamento dos conceitos, das crenças. É isso que ele vai fazer. Ele é considerado, e é importante também frisar isso aqui nessa revisão, ele é considerado por muitos como um fundador da filosofia, pois ele se preocupava justamente, pessoal, em estudar o conhecimento e sua relação com o ser humano. Então, é uma questão muito mais o quê? Antropológica aqui. Inclusive, olha a dica sobre Sócrates, para você não errar nenhuma questão sobre isso. O período socrático é considerado um período antropológico. Não esqueça disso. Então, justamente é considerado antropológico por fazer do autoconhecimento, ou conhecimento que os homens têm de si, a condição de todos os conhecimentos verdadeiros. E isso não são palavras minhas, são palavras de Platão sobre Sócrates, tá bom, pessoal? Porque você sabe que o que nós sabemos sobre Sócrates, nós sabemos através de seus discípulos, alguns de seus discípulos. Então, sabendo disso, o item que nós estamos analisando, o terceiro item, ele é falso. Falso, e a galera aqui tá acertando tudo, né? Tô muito feliz com isso. E vamos agora para o nosso quarto e último item, né? Olha só, a alegoria da caverna, escrita por Platão, é uma representação, uma metáfora sobre o mundo, concebida por ele para explicar o modelo de um mundo dual, um racional, verdadeiro, e o outro sensível, falso.
E aí, galerinha, agora eu quero ver, hein? Você que já leu sobre Platão, que já leu a história, a alegoria da caverna, e aí, que já leu sobre a teoria dos dois mundos de Platão, qual é o item, hein, pessoal? Bom, para responder, é claro, essa alternativa, você tem que saber que lá no mito da caverna, o Platão ele diferencia o mundo das ideias ao qual se chega pelo pensamento racional, viu, pessoal? Pelo pensamento seguro, perfeito, imutável. Olha só, características desse mundo das ideias. E é claro, né, diferencia do mundo sensível, que é marcado pelas sombras e pela aparência falseada da realidade. Sabendo disso, gente, poxa, esse quarto item ele é o quê? Verdadeiro. Então, olha só, se é verdadeiro, então vamos só recapitular aqui. Primeiro item, falso, não é isso, Jackson? Primeiro item, falso. Segundo item, verdadeiro. Terceiro item, falso. E é claro que o quarto item, verdadeiro. Sabendo disso, você vai marcar a alternativa C, meu povo. Arrebenta, papai. Olha só, então tá aí, ok? Mais uma questão, mais uma dica. Show de bola, o pessoal tá afiado, isso é muito bom, tá certo, pessoal? Esse é um tema muito importante. Vamos para a próxima temática. É contigo, Jackson. Fala, galerinha. Observando bem essas imagens que aí está, queria perguntar a vocês, esse conteúdo aí que vocês estão observando, essas imagens, seria um conteúdo de filosofia? Seria um conteúdo de sociologia? Ou é um conteúdo de geopolítica? Observando essa imagem, e aí, o que é que vocês apostam? Olhando bem para essas imagens. Cuidado com as surpresas. Eita, olha só, o pessoal já tá colocando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Espera aí. Nicolas Ferreira. A Rioma aqui, ó, sociologia. Calil, sociologia. Temas de sociologia. Felipe tá sugerindo aqui ser de cultura. Opa, olha só. Fala, galerinha. Quero dar uma dica a vocês. A palavra cultura, ela sempre estará presente. Mas dentro dessa temática que nós iremos abordar hoje, quero trazer uma surpresinha para vocês. Cultura sendo abordado na filosofia. E aí, galerinha? A galera que colocou sociologia não se desanima. Por quê? Porque também cultura pode ser cobrado na sociologia e pode vir com uma caixinha de surpresa aí na UES, sendo cobrado também na filosofia. E aí, como é algo, digamos assim, um pouco mais diferente, mas possível também de cair, eu quis abordar. Trabalha a cultura afetando todo esse contexto, né? Olha aí o que a Riomar está colocando, né? Trabalha. A cultura está inserida em tudo, gente. E ela não poderia ficar de fora da filosofia. Ela está na sociologia, ela está em diversas áreas. Mas hoje nós iremos abordar aqui essa cultura dentro da filosofia. E para a filosofia, gente, cultura é exatamente esse conjunto de manifestações humanas moldadas a partir de uma combinação entre essa interpretação pessoal da realidade e exigências globais. Então, cada informação que vocês colocaram aqui não está errado. Apenas eu estou abordando cultura dentro do contexto filosófico. E aí, o que nós podemos trazer de diferença? Quando a gente observa a filosofia dentro do aspecto cultural, nós vamos entender que o indivíduo ele é inserido dentro da sociedade. E essa sociedade, ou diversas sociedades, elas possuem suas culturas, suas múltiplas culturas, suas culturas pessoais. E a partir daí, nós vamos observar as diferenças do comportamento natural do ser humano, que pode também ser transformadas a partir de percepções, de valor íntimo, argumentação e aperfeiçoamento. Dentro dessa característica, eu quero que vocês entendam que o indivíduo ele precisa se entender, ele precisa alcançar sua identidade cultural, ele precisa estar inserido para que essa argumentação e essa busca por um aperfeiçoamento cultural
seja moldada a partir de uma combinação de interpretações pessoais que vão levar esse indivíduo a vivenciar todo um processo de realidade dentro daquilo que pode ser exigido na esfera global. Então essas manifestações humanas, elas acontecem na filosofia, na sociologia, em diversas áreas, mas nesse momento estamos abordando a filosofia e a cultura dentro desse aspecto globalizado, dentro dessas transformações, dentro desse comportamento natural. E aí, galerinha, vindo aqui para a questão, uma questão bem interessante que diz o seguinte, e bem curta, sobre a cultura popular e erudita, é incorreto afirmar. Cuidado com esse tipo de questão. Questão da UES pode trazer uma informação como essa. Nós vamos marcar aqui o incorreto. Então, olha só, sobre a cultura popular e erudita, é incorreto afirmar. A primeira coisa que eu preciso entender é que a cultura popular, ela está presente principalmente na divulgação, na propagação do boca a boca. E a partir daí, essa cultura ela vai criar volume, ela vai criar extensão e ela ultrapassa barreiras. Vou dar um exemplo aqui, a nossa famosa feijoada que adentra esse espaço cultural desta cultura popular. Outra coisa é você entender a cultura erudita. A cultura erudita, gente, ela nada mais é de uma cultura que nasce de um berço clássico. Ela nasce de uma intelectualidade. Isso não quer dizer que, posteriormente, ela não possa adentrar outros espaços, mas ela nasce, ela tem exatamente esse reduto clássico, ela tem esse reduto ligado a essa intelectualidade, ela é fruto exatamente dessa concepção. Então, quando observamos a cultura, nós precisamos entender que existem diversos tipos de cultura, tá? Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, cultura material, cultura imaterial, cultura corporal. Nós temos diversos tipos de cultura. E sobre a questão, vamos aqui para os itens. Opção A cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica por diversos povos. Opção B, a cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. Opção C, a cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. E item D, que diz: a cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. Ora, gente, nós precisamos entender que a cultura, ela existe, ela é complexa e outra coisa. Quando falamos de cultura, nós precisamos lembrar da segunda natureza. Segunda natureza essa que somente o ser humano tem domínio. E esse ser humano, ao criar esse domínio, ele transforma essa condição. E cultura vem desse processo transformador do indivíduo. Portanto, meus queridos, qual das alternativas nós marcaríamos aqui como incorreto a se afirmar? O pessoal tá afiado, viu, meu amigo? Tô gostando de ver. Muito bem. Olha só. Item correto, item D de dado. Por quê, professor? Ora, gente, cultura existe, mas nós não podemos considerar culturas superiores, culturas inferiores. O que existe é cultura. E é por isso que eu coloquei aqui para vocês. Temos vários tipos de cultura. Cultura material, imaterial, cultura de massa, cultura popular, cultura erudita, cultura corporal. Nós temos diversos tipos de cultura, mas elas não podem ser consideradas superior a outras. Portanto, o item D, a cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. Nem era acessível, como também não é superior a... Show de bola! Rapaz, sensacional. Com essa dica aí, meu amiguinho, minha amiguinha, você vai
aí fazer o maior sucesso no Enem. E agora a gente vai para o próximo tema. E eu convido vocês àquela mesma atividade, pelas imagens. E aí, esse tema é sobre o quê? Esse tema é de história? É um tema de geopolítica? E o que será que a gente vai tratar aqui? O que é que vocês, analisando aqui as imagens, né, acham? Digita aí no bate-papo. Vamos ver se esse pessoal realmente... Olha só, tem aqui... Pessoal, até agora o pessoal está acertando tudo, viu, Jackson? Vamos ver se essa galera agora... Opa, olha só, já está começando a sair aqui algumas, né? O Felipe está dizendo, sinto que é história, mas mistura com literatura. E aí? O que será? Geopolítica? Seria geopolítica? Ali tem um livro na imagem. Qual é o livro? Casa Grande Senzala. E aparece também aí, né? Uma galera bem vestida, bem aplumada. Quem serão esses pensadores, hein? E aí? É no campo da geopolítica? Português? Gente, a live é de ciências humanas, então vai saindo aí da parte de linguagens, né? Embora essa galerinha aqui, ela tenha deixado aí obras muito interessantes, é claro, não só na história brasileira, eu diria assim, porque marca realmente um tempo, um contexto, mas nós vamos falar aqui mesmo de sociologia, meu povo, e deixa eu ver aqui, ó, a Maria Luísa aqui já colocou sociologia, eita, show de bola, e é isso, e é sociologia brasileira, pessoal. E quem vocês mais estão vendo aí nessas imagens? Este senhor aí dos cabelos grisalhos, não é, pessoal? Nós estamos aqui justamente olhando para ele, Gilberto Freire. Gilberto Freire é realmente aí essa figura muito importante. E logo ali em cima, pessoal, nós temos Gilberto Freire mais uma vez, nós temos aí o Sérgio Buarque de Holanda e nós temos o Caio Prado Júnior, que são nomes importantes da sociologia brasileira. E é claro que esse é um tema muito importante para você que vai fazer o S, tá certo? Olha, estão dizendo que o Gilberto Freire tá a cara do Oscar Niemeyer, olha só. Não, tá certo? Olha só, gente, vamos ver então aqui a questão e vamos bater um papo, né, sobre justamente esse tema. Então vamos colocar aqui a questão, olha só, deixa eu ampliar a tela para vocês. Atente para o seguinte certo. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala e insignificante lambugem de gente livre sanduichada entre esses dois extremos antagônicos, foi, em grande parte, contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A Índia e a negra mina, a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadradrona e a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de democratização social no Brasil. Entre os filhos mestiços, legítimos e mesmo ilegítimos, havidos, delas pelos senhores brancos, subdividiu-se parte considerável das grandes propriedades, quebrando-se assim a força das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de reinos. E é claro que esse fragmento de texto eu retirei justamente ali, a questão retirou do Casa Grande Senzala, obra do Gilberto Freire. Deixa eu colocar a gente novamente aqui na tela, pessoal. E aí vem o comando da questão. Olha só, o sociólogo brasileiro Gilberto Freire aponta na citação acima a criação de uma democracia racial na história da relação entre senhores e escravos no Brasil escravocrata. Assim, mesmo que se possa criticar tal concepção, a perspectiva teórico-sociológica de Freire afirma que... Eita, pessoal, olha só,
tema importantíssimo, vale ressaltar que esse tema, ele já foi aqui, como é que eu posso dizer, já foi cobrado diversas vezes, tá certo? Na prova de Sociologia da UES, e eu já vou deixando aqui vocês em alerta, porque esse é um tema muito bom também de Enem, não é isso, meu amigo Jackson? Esse tema aqui é um tema excelente do Enem. Eu sei que o foco aqui não é Enem, até pelo formato da questão, mas como eu venho dizendo para vocês, os temas que nós estamos abordando aqui são temas também extremamente importantes para a prova do Enem. Então vamos ficar atentos, porque essa live ela vai servir aí para as duas coisas. Só o que muda é o formato da questão. Vocês viram que nós temos na prova da UES questões bem rápidas, bem simples, né? Aquela questão ping-pong, uma perguntinha ali e rapidamente ele faz aquela pergunta bem básica. Então, assim como também temos questões já um pouco densas. Essa daqui, diria que é uma das questões aí, talvez uma das maiores questões que a gente tem na UES. Então, sobre Gilberto Freire, o que é que você tem que lembrar? Gente, Gilberto Freire, ele inaugura o que eu chamo de, aliás, o que nós chamamos de culturalismo sociológico, né, pessoal? Importantíssimo. Ele rompe com aquele pensamento lá do século XIX que vê a miscigenação como algo pessimista. Isso é importante ressaltar. Inclusive diziam que o Brasil nunca iria para frente, porque o Brasil é formado de um povo miscigenado, ou seja, misturou ali raças diferentes. E aí, pessoal, devido a esse pensamento lá do século XIX, um pensamento que vê a miscigenação como algo pessimista, e vale ressaltar, devido à influência do evolucionismo, devido à influência do darwinismo social e até mesmo do positivismo, inclusive aqui no Brasil, essas teorias, inclusive algumas até pseudocientíficas, vale ressaltar, têm seus nomes respaldados por pessoas como Silvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, dentre outros que defenderam essas ideias lá no século XIX. E aí, o que é que o Gilberto Freire vai fazer? Gente, o Gilberto Freire, ele vai quebrar esse argumento dessa galera. O Gilberto Freire simplesmente vai desenvolver o argumento que a miscigenação seria o traço cultural central da sociedade brasileira. Peraí, pronto, o som voltou. O conceito de cultura, pessoal, né? Voltou aí o som? Voltou, né? Eu peço desculpas, eu acabei apertando aqui e ele fechou o meu microfone. Mas só para deixar claro o que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que o Gilberto Freire, ele não via a mestiçagem de forma negativa e substituiu o conceito de raça, largamente difundido no Brasil, pelo conceito de cultura, viu, pessoal? Então, é importante que vocês saibam que é bastante controversa essa visão do Gilberto Freire a respeito do papel da miscigenação. Isso é discutido até hoje nas universidades. Olha, se por um lado há uma idealização da noção de democracia racial, dado que um regime baseado na escravidão, gente, dificilmente poderia ser chamado de democrático. Por outro lado, o Gilberto Freire ele descreve a complexidade das relações raciais no contexto colonial, atentando aí para o fato de as fronteiras entre a Casa Grande e a Senzala não serem aí realmente estanques. Então, sabendo disso, né, Gilberto Freire ele começa a defender justamente essa ideia de democracia racial. Será que havia de fato uma democracia racial, hein, pessoal? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Coloca aí, havia ou não havia uma democracia racial? E aí? Opinião de vocês certamente já discutiram isso nas aulas de sociologia, certamente sim, né? E aí, olha, tá aparecendo aqui as respostas. Claro que não há uma democracia racial, inclusive vários pensadores vão criticar isso, aonde, por exemplo, né, se fala do famoso mito da democracia racial, né?
o mito da democracia racial. Então, sabendo disso, meu amigo, e aí, qual seria a nossa opção aqui verdadeira, hein, pessoal? Ele pede a verdadeira, deixa eu ver. Exatamente, ele pede a verdadeira. Você marcaria qual item? Vamos ver aqui o item A. A miscigenação na história do Brasil foi positiva, pois aproximou a Casa Grande e a Senzala ou os senhores de escravos? Atenção, pessoal. Atenção, ele está perguntando de acordo com o Gilberto Freire. A questão, ela está perguntando de acordo com o Gilberto Freire. É isso que ele fala? É ou não é? E aí? O pessoal está colocando aqui item B, hein? Preste atenção no comando da questão. Pessoal, o nosso item correto aqui, evidentemente, é o item A. É basicamente isso que o Freire vai defender. Agora, é importante que se diga, existem críticas a esse pensamento do Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele fala numa democracia racial. E a gente sabe que isso, na prática, era muito difícil de acontecer. Inclusive, olha, teve um aluno até que falou, um dos pensadores que falam do mito da democracia racial. Deixa eu ver se eu acho aqui, quem foi, tá aqui, vou até colocar no ar. A Maria Luísa aqui citou o grande Florestan Fernandes, tá certo? Que de fato faz críticas a essa visão de Gilberto Freire sobre a democracia racial. Beleza, pessoal? Olha, gente, sociologia brasileira. Fica ligado, tá bom? Vamos para frente, meu povo. Vamos para a próxima questão. E agora é com o nosso grande Jackson aqui. Vamos ver se vocês acertam o tema da questão, pessoal. Fala, galerinha. Olha só. Temos aí algumas imagens importantes e aí eu queria saber de vocês, né? Essas imagens, elas se remetem a quê? E a qual área? A história, a filosofia, a sociologia, a geopolítica? Dá uma olhadinha aí, presta atenção, dá uma olhadinha aí nessas concepções, né? Fazer uma análise sobre a utilização das imagens, isso é bem importante, né? Globalização, tá aparecendo aqui já, viu? Globalização. Tem a ver com a globalização? Tem a ver com algo que vai gerar essa tal globalização? Olha aí, Maria Luísa aqui tá demais, viu? Sociologia, parabéns, Maria Luísa. Sociologia, tem a ver com a sociologia. Que área, então? Gente, vamos observar aqui nessas imagens, nós temos aí um homem com a cabeça aí de uma TV, nós temos ali uma TV, um rolo de filme, pipoca, óculos 3D, rádio, influência de massas, olha só. Nós temos ali, né, um cérebrozinho sendo tecido, né, da cabeça da criança, mundo globalizado, afetando o indivíduo. Gustavo Silva aqui foi direto ao ponto. Indústria cultural. Parabéns aí, Gustavo. Olha só. Galerinha, todas essas temáticas que vocês colocaram faz parte desse processo. Na verdade, quando a gente vem abordar um assunto tão sério, tão importante e que gosta de cair tanto na UES, como gosta de cair também no Enem de forma muito forte, indústria cultural é o tema, certo? E esse tema, ele nos leva exatamente a imaginar e pensar em outras temáticas, que vocês não podem esquecer. Por exemplo, Escola de Frankfurt, indústria cultural, cultura de massa, alienação, são palavras-chave para você entender esse processo. E para entender esse processo, nós não podemos esquecer de dois grandes pensadores, Theodor Adorno e Max Horkheim. Esses pensadores que vão enaltecer e criar exatamente essa relação, transformando essa concepção frankfurtiana da indústria cultural, transformando o sujeito num objeto. E essa concepção, ela é importante. Então veja só, quando olhamos a indústria cultural, nós vamos entender que é um conceito usado exatamente para observar essa transformação de diferentes obras em produtos padronizados, devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural
Então vamos transformar, vamos produzir exatamente essa cultura, né? São exemplos de produtos dessa indústria cultural. Filmes, programas de TV, telenovelas, campeonatos esportivos, olha só, shows musicais, programas de rádio, livros, revistas, jornais, discos e, olha só ali, internet. E aí eu tenho um comentáriozinho para falar sobre isso. Por quê? Porque a internet, quando a gente pensa nela hoje, a gente pode dizer assim, a internet é o maior veículo de comunicação de massa. Calma, ainda não. O maior veículo de comunicação de massa ainda é a TV. Por quê, professor? Basta que você lembre uma coisa. Você lembra que talvez você já tenha viajado para algum local que lá não pegou, não funcionou a internet, não teve conexão, mas provavelmente nesse local tinha uma TV e passava uma programação. Portanto, ainda tem um alcance maior. Culpa de quê? Culpa do desenvolvimento tecnológico, da estrutura, da infraestrutura de diversos locais que precisam e provavelmente, com o passar do tempo, possam sim ter esse tipo de investimento estrutural tecnológico. Portanto, vamos aqui para a questão que diz o seguinte. Para Theodor Adorno e Max Horkheim, criadores do conceito de indústria cultural, ela assume um caráter alienante, evitando que se desenvolva o pensamento crítico acerca das explorações sofridas no dia a dia. De que forma é produzida essa alienação? Olha só, a partir do momento que nós observamos essa indústria cultural, nós temos aqui algumas características dentro dessas opções. A opção A diz assim, ó, criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina e desenvolvendo a ideia de que está tudo bem. Item B, criando grupos de proteção à cultura e desenvolvendo ações que combatem a homogeneidade da produção cultural. Item C, fazendo com que o trabalhador produza e consuma apenas a sua própria cultura, alheio às demais. E D, homogeneização, quase não sai agora, Helder, a produção cultural a partir de critérios estipulados pelos governos nacionais. E aí, olha só, dentro dessas 4 opções, que nós temos aqui características que possam levar o aluno a ter uma certa confusão, certo? Mas basta que você se tranquilize, olhe bem para a questão, veja no que ela está te perguntando. E ela diz assim, ó, de que forma é produzida essa alienação? Aí vai lá no corpozinho do texto. Que alienação, professor? Está ali, ó, aquela que o Theodor Adorno e que o Max Horkheim vai trazer como conceito de indústria cultural. Então, ele vai falar ali de um caráter alienante, né? Então, qual opção vocês marcariam aí? De que forma essa produção ela é estabelecida? Item A, gente, o item A, criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina e desenvolvendo a ideia de que está tudo bem. E aí eu quero lembrar, está tudo bem para quem? Para quem compra, para quem vende, para quem deseja continuar comprando. Você compra por desejo, você compra por vontade, você compra por necessidade, você é dono da sua própria relação de consumo ou você é apenas mais uma marionete do sistema, sujeito se transformando em objeto do mercado? Exatamente, meu amigo. Aí, sensacional a análise. E este tema, a indústria cultural, é extremamente importante. Bom, eu não vou nem perguntar para os nossos alunos qual vai ser o tema com base nas imagens, o tema que a gente vai discutir agora, porque eu acredito que agora ficou bem óbvio, né, pessoal? Certamente, se você olhando para essas imagens não souber o tema que a gente vai discutir agora, né? As dicas que a gente vai dar agora, poxa, aí, meu amiguinho, a situação fica bem complicada. Então, é óbvio, é claro, pessoal, que nós vamos tratar agora da Era Vargas e aqui vai ser uma dica bem rápida. Olha só, a questão bem objetiva. Vocês são feras em Era Vargas e a gente
gente colocou esse tema porque ele está dentro das estatísticas como sendo aí um dos temas mais badalados dos vestibulares da UES. Então, fiquem atentos. Olha só a questão. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe dentro de seu próprio governo e estabeleceu um regime que ficou conhecido como Estado Novo. Sobre essa etapa da história do Brasil republicano, é correto afirmar que, pessoal, que questão maravilhosa de história, né, pessoal? Olha só, ele está perguntando o quê? As características do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas. E aí, amiguinho, como é que você caracterizaria a ditadura Vargas? É claro que é uma ditadura extremamente centralizadora, autoritária, que pratica censura, nacionalista, intervencionista, que fazia perseguição política. Poxa, pessoal, as características são bem evidentes. Então aqui a questão, ela é super tranquila. Eu vou dar aqui uma dica, olha, dos 3 períodos da Era Vargas, dá uma olhadinha de forma especial, tá certo? Justamente no Estado Novo. E mais uma dica, galerinha, dá uma olhadinha de forma especial no período constitucional, principalmente, atenção, nos grupos políticos que estavam ali, né, em oposição. O grupo integralista, cujo lema era Deus, Pátria, Família, né, um grupo fascista que existia no Brasil nos anos 30, e o grupo, né, comunista da ANL. Então é importante que vocês saibam aí justamente, né, fazer esse contraponto. E uma outra dica que eu vou deixar aqui registrado para vocês, ó, nós estamos com, 40 alunos praticamente assistindo aqui as nossas dicas. A outra dica é sobre a Revolução Constitucionalista Paulista, meu amiguinho. Por que eu estou dando essa dica? Porque essa revolução, ela completa aniversário esse ano. Se eu não estou enganado, são 90 anos, né? 90 anos da Revolução Constitucionalista Paulista. Ela é de 1932. Então, a UES, ela adora colocar temas que completam aniversário, meu povo. Olha só, fique atento. Adoro! Fique atento. Esses temas são extremamente importantes. Então, sabendo disso, bom, depois de caracterizar o Estado Novo, qual seria a opção correta aqui? Pronto, voltou aqui. Eu não sei porque o áudio está caindo aqui, mas já voltou o áudio, viu, pessoal? A Constituição de 37 era chamada, apelidada de Constituição Polaca, tá certo, pessoal? Então, tá aí, item C é o item verdadeiro. Beleza pura? Pessoal, nós estamos a 1 minutinho de extrapolar o tempo. A nossa live, ela tinha duração de 60 minutos, tá certo? Mas assim, a gente vai fazer o seguinte. Jackson, a próxima vamos ser bem objetivos, tá certo? Tá faltando apenas 2 questões para a gente fechar aqui as 8. Lembrando que você vai fazer uma primeira fase com 8 questões, né? 8 questões na prova de história. Gente, a próxima questão é de um tema muito interessante e a última questão, né, vai ser um tema também que eu acredito que é relevante. Vamos procurar ser bem objetivos aqui para a gente abordá-los dentro do tempo que a gente, né, combinou, né, pessoal? E outra coisa que eu queria também pedir a vocês, ó, quem não for inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever, viu, pessoal? Né, não deixe de se inscrever, dê essa força aí. O canal, ele é um canal que só tem um mês mais ou menos, né? Tem pouca gente aqui, vamos fazer esse canal crescer mais. Então, próximo tema. Olha só, meus queridos, observando as imagens aí de forma bem rápida, eu acredito que todos vocês estão vendo aí esses trabalhadores utilizando essas ferramentas, né? Essa parte da cultura material aí produzida por eles, dando uma forcinha, digamos assim, nesse maquinário. Então, nós estamos diante aí de um dos conteúdos importantes dentro dessa geopolítica, trazendo aqui a relação do trabalho, observando aqui
o ludismo. E aí, gente, olha só essa questão maravilhosa que nós vamos ver aqui de forma mais rápida, mas também vamos aqui discutir essa temática, né? Então, trazendo aí a questão, meu amigo Helder, nós vamos observar aqui, fazendo parte desse processo, né, do trabalho, hoje eu vou trazer um movimento trabalhista, um movimento que ocorre na Inglaterra, liderado por Ned Ludd, o famoso ludismo. Gente, para ser bem rápido, essa condição do ludismo se caracterizou através da destruição de máquinas por trabalhadores que estavam insatisfeitos com o processo de mecanização, se sentiam desvalorizados e aí passavam ali a mexer na engrenagem, não apertavam um parafuso, realmente quebrava ali a máquina, danificava e a partir disso esse movimento de trabalhadores acaba retornando, tomando uma condição importante, né, contra essas máquinas no princípio dessa revolução industrial. Então, atentando a essa geopolítica, tem uma questãozinha aqui que vai trabalhar o ludismo. E ele diz, atente ao seguinte, exceto, ou seja, que faz parte dentro dessa condição do texto. De 1815 a 1847, F. Gleiton arrola uma quinzena de casos ocorridos, outros tantos de tentativas abortadas. O ludismo é mais importante em 1848, quando assume feições particulares graves, a imagem da duração da crise e da esperança despertada pela nova república. Os operários, mulheres, prisioneiros, ou seja, sobre o ludismo, é correto afirmar que, meus queridos, para ser objetivo, nós vamos observar que o ludismo é um movimento de operários insatisfeito com o desenvolvimento do maquinário e a desvalorização exatamente deles. E essa concepção leva ao quebrar a máquina, liderado por Ned Ludd. Então, olha só, o item A é um ramo da psicologia voltado para casos extremos de crise política? Não. B, constitui um partido político na Inglaterra? Ludismo? Não. C, foi um movimento operário de protesto contra a produção industrial? Sim. Ou seja, e o item D, professor? Foi uma manifestação de rebeldes franceses? Lógico que não, né, gente? Foi exatamente um movimento operário de protesto contra a produção industrial. Cuidado com o ludismo, cuidado com o movimento operário na tua prova da UES. Show de bola, show de bola. E vamos agora para o nosso último tema de hoje, pessoal. 8 temas aí, fazendo essa salada mista com as ciências humanas. Falamos de filosofia, sociologia, falamos de história. E eu trouxe aqui um tema de geopolítica, atualidades. E aí, pessoal, né? Esse tema aqui extremamente importante, né? Vamos ver como é que está aí os conhecimentos de vocês sobre, né, a questão da crise migratória. Atenção, ó, tem gente que colocou manifestações sociais, né? Movimentos sociais. Aqui é crise migratória e já deu para perceber justamente de onde, né, pessoal? Venezuela, de Venezuela ao Brasil. Então, vamos ver aqui a questão bem objetiva, tá certo? O interessante é que a gente debater o tema. Olha só a questão. Assinale a opção que corresponde a motivo ou motivos da migração venezuelana em direção às cidades colombianas e cidades brasileiras. E aí, meu povo, hein? Olha, a questão aqui é sobre os movimentos migratórios, tá certo? Então eu vou te dar aqui algumas dicas que são muito importantes. Não sai agora, porque essas dicas são fundamentais. Primeira coisa que você tem que saber é saber alguns conceitos importantes. Conceito, por exemplo, de migrante. O que é um migrante? Eu acredito que você estuda isso lá na geografia, né? O migrante é qualquer pessoa que muda de região ou país. Ele é migrante. Um outro conceito importante é o conceito de migrante econômico. O que é um migrante econômico? É a pessoa que muda de uma região ou país por vontade própria para escapar da pobreza, pessoal, ou em busca de melhores condições de vida. Isso aí é um migrante econômico. Esse próximo conceito que eu vou dar a vocês, ele é extremamente importante, porque ele tem aparecido em muitas provas. Pessoal, conceito de refugiado. E aí, você sabe o que é um refugiado? Hein? Refugiado, não esquece.
Até porque depois você vai poder ver, né, isso no nosso canal. Aqui vai ficar gravado no canal, pessoal. Refugiado é uma pessoa que muda de região ou país, olha só, tentando fugir de guerras, conflitos internos, uma pessoa que é perseguida, fugindo de perseguições políticas, étnicas, religiosas e, é claro, né, fugindo até de violação de direitos humanos. Esse é o refugiado. Cuidado, cuidado, pessoal, né, justamente com esse conceito. Um outro conceito também que eu colocaria aqui, gente, é o conceito de solicitante de asilo. Asilo. Solicitante de asilo é a pessoa que pediu proteção internacional e aguarda aí a sua concessão, né, para ela receber o status de refugiado. Olha só como é interessante esses conceitos, tá bom? Outro conceito importante, deslocado internamente. É a pessoa que deixa a sua casa, que acaba fugindo, né, de perseguição, fome ou violência, mas não sai de seu país. Esse é um deslocado internamente. E aí, gente, a questão ela toca no assunto da Venezuela, né? Quem é o atual governante da Venezuela? Vocês sabem? Coloquem aí no bate-papo. Quem é o atual governante da Venezuela? Será que alguém lembra ainda? Ou não? Eu perguntei, viu, meu amigo Jackson? Essa semana eu perguntei em sala. E aí teve um aluno que falou, ainda é o Chaves. Eita, rapaz, você tá atualizado, né? O Chaves já morreu, né? O cara ressuscitou o Chaves. Não é o Chaves, é o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro que era vice, né, do governo de Hugo Chávez. O Nicolás Maduro ele está no poder desde 2013, pessoal. Olha só, próximo ano o Nicolás Maduro vai fazer 10 anos no poder. Ele vem aí acumulando, né, mandatos em eleições que são acusadas de serem extremamente fraudulentas. Ele enfrenta no seu país uma oposição que é direita, lembrando que o governo de Maduro é um governo ditatorial, tá certo? E é um governo de esquerda dentro da Venezuela. Lá a oposição é de direita, que inclusive, né, em 2015, se eu não estou enganado, era até maioria da Assembleia Nacional Venezuelana. E aí, quando a gente fala de Venezuela, a gente lembra da crise venezuelana. E aí muitos alunos me perguntam, Helder, e quais as características dessa crise? O que é essa crise que a Venezuela vem passando já há um bom tempo, tão crônica? Gente, nós falamos aqui de uma inflação altíssima que chega a passar de 800% ao ano, só para você ter uma ideia. A gente está falando do aumento dos preços dos insumos básicos, ou seja, alimentos básicos, produtos de higiene, coisas básicas. Os preços aumentaram, né, avassaladoramente. A gente está falando de uma recessão econômica forte. A gente está falando de erros na condução econômica da Venezuela, que o governo acabou, né, fazendo. A gente está falando de um controle de preços que o governo fazia, desestímulo à iniciativa privada. Ninguém se estimula a investir na Venezuela. Eu tenho certeza que se vocês aqui fossem investidores internacionais, dificilmente vocês iam escolher a Venezuela para abrir a empresa de vocês, né? O controle do Estado sobre o câmbio, o aumento da pobreza e a crise migratória, que é o que a questão está tratando. As pessoas estão saindo da Venezuela, né, e indo para cidades de outros países, né? E isso, pessoal, tem marcado profundamente aí, né, a Venezuela nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2017, o Nicolás Maduro ele proclamou uma constituinte, ou seja, né, criar uma nova constituição para justamente, né, colocar leis do jeitinho que ele queria. E isso vai fazer surgir vários movimentos antidemocráticos, né, que de fato vão levar a condenações dentro e fora da própria Venezuela. É importante salientar que vários países vão aplicar sanções à Venezuela. Os Estados Unidos era um desses países, principalmente ali na era Donald Trump, né, vale ressaltar. Em 2018, só para você ter uma ideia, o Hugo Chávez foi eleito para mais um mandato de 6 anos, pessoal. 6 anos, que é o tempo justamente do mandato presidencial lá na Venezuela. Então, sabendo disso,
Qual é a nossa opção correta? Diante de todas essas dicas, hein, pessoal? Você marcaria qual opção? Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada. Olha só, muita gente marcou o item A. E aí, pessoal, é o item A ou não? É claro que é o item A, meus amigos. Lógico que é o item A, né? Extremamente importante. E eu quero aqui, é claro, já finalizando essa live, pessoal, né? Finalizando aqui com 32 alunos nos assistindo às 9 horas. Olha a hora! 9 horas e 40 minutos, finalizar essa transmissão. Espero ter ajudado. As dicas que foram dadas aqui são dicas extremamente importantes, ok, pessoal? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se. E o meu amigo Jackson, eu quero agradecer aqui também, né, suas dicas, suas orientações. Eu tenho alunos meus aqui de algumas escolas que certamente saem aqui, né, da nossa live, saem com, digamos assim, com bastante conhecimento e mais preparados para enfrentar o vestibular da UESC. Espero que todos vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, não é isso, Jackson? E exatamente. Depois da fala do Jackson, não vai embora não, eu quero só falar um pouquinho mais sobre a programação da próxima semana para o Enem. Meu amigo Jackson, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Helder. Aproveitando o ensejo aqui para agradecer também aos meus alunos aí, também do Colégio Santa Cecília, do Nova de Nação, os alunos do Colégio Pascoal, os alunos do Colégio Guricênio, certo? E que fiquem atentos aí a essas temáticas. Lembrando a vocês, a UESC adora uma filosofia política, a UESC adora a filosofia antiga, a UESC adora a filosofia moderna, a UESC adora falar de pensadores clássicos, como Platão, como Aristóteles, trazendo ali também uma filosofia alemã, com Karl Marx, com Nietzsche, com Foucault, certo? A UESC também gosta de trazer essa filosofia contemporânea, Escola de Frankfurt, existencialismo e, lembrando, galera, não esquece do Paulo Freire, que pode estar aparecendo também na provinha aí, beleza? Show de bola, meu amigo. Aí, pessoal, anota essas dicas, tá bom? Gente, boa noite. E olha só, próxima semana, Maratona Enem. Vou soltar aqui o vídeo e logo em seguida a nossa transmissão se encerra, tá bom? Os meus alunos do Guri, pessoal, amanhã a gente tá marcando presença. Terceirão, atenção que amanhã vai ter dicas poderosas. Valeu, Jackson. Boa noite, pessoal. Valeu. Campeões do vestibular. Maratona Enem 2022, aqui no canal Campeões do Vestibular. Dia 7, vamos receber o professor Paulo Alexandrino fazendo uma super revisão de História Geral. Dia 8, receberemos o professor Ítalo Colares com dicas de Filosofia e Sociologia. Dia 9, vamos estar recebendo a professora Zenaide Lobo com uma super revisão de História do Brasil. E na quinta-feira, vamos receber, dia 10 de novembro, o professor Oswaldo Velarde, do canal Apigel, com dicas sensacionais de geopolítica e atualidades. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. Campeões do vestibular.